Nós vamos começar a continuar lá na página 39, tá, pessoal? Quem está chegando agora, pega aí seu material na página 39. Ficou faltando a média ponderada. Eu quero ver se eu termino agora, para a gente poder começar o capítulo 16, que é o último capítulo aí do nosso livro, área e volume. Para ver o que a gente consegue falar de área e volume. Nós vamos lá para a página 39. Bom, pessoal, então vou fazer o seguinte, eu vou começando logo aqui. Quando o pessoal for chegando aí, eles vão acompanhando, tá? Bom, pessoal, aí na página 39 você tem aí a média ponderada, tá? A média ponderada, a gente falou ano passado, ontem, né, sobre média aritmética. Eu vou mostrar aqui novamente o que é a média aritmética, qual é a diferença dela para a média ponderada, tá? Quando você falar de média, a questão que virá para vocês na prova vai ser sobre média. Se ela falar só sobre média, ou eu posso dizer que o nome dela é média aritmética, tá, pessoal? Basta você pegar os números que ele te oferecer lá, somar e dividir pela quantidade, né? Qual foi a ideia que eu disse ontem, que a gente conversou ontem? Foi somar notas, não foi? A nota de aluno. Por exemplo, o aluno tirou na primeira avaliação 8, na segunda avaliação tirou 7, na terceira avaliação tirou 6, na última avaliação ele tirou 10. Aí a pergunta que se faz é, será que esse aluno passou? Aqui no Colégio São José a média é 7, né? A média final aí é 7. Então o que eu teria que fazer? Como aqui são 4 avaliações, pessoal, eu vou ter que somar as 4, 8 mais 7, mais 6 mais 10, tá? Você somar aí 8 mais 7, mais 6 mais 10, isso aí vai dar 31 pontos. Tá? Então ele teve 31 pontos nas 4 avaliações. Eu vou precisar, para calcular a média, pessoal, dividir esse valor pela quantidade de números que eu somei, que são 4 aqui, são 4 avaliações. Então se eu dividir 31 para 4, eu vou ter uma média aí de 7,75. Como a média era 7, então ele passou, certo? Então isso aqui é média aritmética, tá? Vamos fazer uma situação em que ele não vai passar. Por exemplo, ele tirou 8, aí depois ele tirou 5, depois ele tirou 6 e depois ele tirou 6 de novo, tá? Vamos ver se essa aí ele vai passar ainda. Então se eu somar 8 mais 5 mais 6 mais 6, pessoal, isso aqui vai dar 25 pontos. Como eu tenho 4 avaliações, quando eu dividir esse conteúdo por 4, eu vou ter aqui a nota de 6,25, tá? Então esse aluno aqui teria reprovado ou ficado de recuperação, tá? Então essa é a média aritmética. Essa eu vou pedir para vocês na prova, tá? E como é que seria então a média ponderada, pessoal? A média ponderada, ela é uma média que exige um valor a mais. Qual é o valor, pessoal? É o peso, tá? Quando a gente fala de média ponderada, eu vou sempre aplicar um peso para cada valor. É como se você fosse fazer a prova e cada questão tivesse valesse uma quantidade de pontos diferente. Vamos dizer que a primeira vale 1 ponto, aí a segunda já vale 2, a terceira vale só meio ponto, enfim. Quando você atribui peso para cada número, para cada valor que vai aparecer, se você for calcular uma média relacionada a esses valores, você vai calcular uma média então chamada de média ponderada, tá? Então aqui ele tem um exemplo. O quadro a seguir mostra a nota de cada candidato em cada uma das etapas do processo seletivo. Houve um processo seletivo, tá, pessoal? E cada candidato fez aí uma quantidade de pontos aí, tá? E aí aqui ele veio dizendo assim, ó, currículo, por exemplo, tem peso 2. Então o peso para essa, tá aqui, ó, tem peso 2. O peso para o currículo, tá?
Cada um vai trazer aí o seu currículo, vai receber uma quantidade de pontos. Por exemplo, o Marcos aqui recebeu 35 pontos, mas o currículo tem peso 2, quer dizer, se é 35, eu faria 35 vezes 2, ele receberia 70 pontos aqui, tá? Porque essa aqui é peso 2. E a prova dissertativa, ela tem peso 1 apenas, então quem tirar 48 pontos vai ficar realmente com 48. Prova didática tem peso 4, então aqui o Marcos, né, tirou 27 pontos, teria que fazer 27 vezes 4, tá? E a entrevista tem peso 3, então aqui eu faria 35 vezes 3, certo? Então quando eu for calcular uma média ponderada, tá? Eu vou precisar dos pesos de cada questão, de cada situação aí, cada etapa, no caso, cada número vai ter que ter o seu peso. O primeiro número vai ter o peso, pode ser que os pesos sejam iguais, pode ser que sejam diferentes, tá? Enfim, vai acontecer várias situações aí. Bom, então aqui no final ele vem dizendo, a nota de cada etapa tem um peso diferente na composição da nota final. Observe, por exemplo, que a prova didática tem peso 4, tá aqui ela, ó, peso 4, ou seja, ela vale 4 vezes mais do que a prova dissertativa, que é peso 1 apenas aqui, ó, certo? Cujo peso é 1. Assim, cada cálculo da nota final, para calcular a nota final de cada candidato, calcula-se a média ponderada. Ele ainda deu aqui uma sigla, MP, então quando for calcular a média ponderada é MP. A média aritmética simples, que é aquela que eu mostrei agora há pouco, você coloca só M mesmo de média. Tá? E aqui embaixo ele fez o cálculo, pessoal. Como é que a gente faz o cálculo da média ponderada, pessoal? A gente vai fazer o seguinte: você vai pegar o peso, você vai pegar o valor. Por exemplo, o primeiro aqui é 35 e o peso é 2, tá? Então eu venho aqui na minha questão, eu vou fazer a média ponderada para essa situação aí. MP. Tá? Primeiro era 35 vezes 2, porque o peso era 2, tá? Mais, qual é o próximo? Aqui eu tenho 1, o segundo valor aí eu tenho 1, peso 1, e quanto ele tirou foi 48, ó. 48, peso 1. Vou lá na minha questão. Ele fez 48 pontos vezes o peso que era 1, mais, vou lá na minha questão novamente, agora ele está fazendo na terceira etapa aí, ele fez 27 pontos e o peso era 4, então vou lá, ele fez 27 pontos vezes 4, mais o último, a última etapa, ele fez aqui, o peso foi 3, ele fez 35 pontos, esse aí é o Marcos, né, o primeiro aqui, tá? Então ele fez 35 pontos e o peso foi 3, então vou lá de novo, ele fez 35 pontos vezes 3, porque o peso foi 3. Tá? Então aqui eu tenho já os valores somados e multiplicados pelos seus respectivos pesos. Então cada valor você multiplica pelo peso, ó. 2 era um peso, 1 era um peso, 4 era peso e 3 era o peso, tá? Era o quanto pesava aí essa questão aí dentro dessa situação. Bom, depois que eu faço as multiplicações e as somas em cima, pessoal, embaixo eu vou escrever a soma só dos pesos, ó. 2 mais 1 mais 4 mais 3, ó. Lembrando que 2 está aqui, é o peso, mais 1 que está aqui, mais 4 mais 3, tá? Então como é que você faz a média ponderada, pessoal? Você escreve o número vezes o seu peso e embaixo, aqui embaixo vai entrar só o valor dos pesos, a soma dos pesos, tá? Então embaixo é a soma dos pesos, em cima a multiplicação do número pelo peso e aí depois a soma desses valores. Beleza? Essa continha aí, pessoal, está feita no teu livro. Ela está aqui embaixo. Então eu tenho aqui, ó, aqui inclusive ele fez primeiro o peso, depois o número. Tá aqui, ó, 35 vezes 2, que é o primeiro peso. Esse aqui é o do Marcos, tá? É MP aqui do Marcos. Beleza? Aí aqui, ó, 48 vezes peso 1. Tá
bem aqui, ó, 48 vezes 1. Tá? 27 vezes 4, está bem aqui, ó, 27 vezes 4. E por último, 3 vezes 35. Está aqui o 3 e está aqui o 35 multiplicados, tá? E embaixo só a soma dos pesos, olha, peso 2 mais peso 1 mais peso 4 mais peso 3. Fazendo a multiplicação aqui em cima, ó, 2 vezes 35, eu tenho aqui 70. 1 vezes 48, está aqui, 48. 4 vezes 27, 108. E 3 vezes 35, 105. E embaixo a soma de 2 mais 1 mais 4 mais 3 deu 10. Somando todo esse pessoal de cima, 330, dividido por 10, eu tenho 33,1. Essa é a média ponderada do primeiro cara lá, o Marcos, né? Tá? Então esse número aqui é o MP do Marcos. Tá? É 33,1. Então isso aí que é média ponderada, tá, pessoal? Não vou pedir para ti isso na prova, beleza? A gente vai falar só de média aritmética simples, que foi aquela que primeira que eu falei. Mas aí você pega o seu marca-texto aí rapidamente, só para a gente marcar esse fragmento que está aqui embaixo. Ó. A média aritmética ponderada de um conjunto de dados é obtido pela razão entre o somatório dos produtos de cada valor, pelo seu peso e a soma dos pesos, tá? Então você vai fazer em cima a multiplicação do número pelo peso e embaixo soma só os pesos, certo? Então marque aí esse fragmento para a gente poder continuar. Bom, beleza, então marca aí, eu vou passar para a próxima página e você vai marcar aqui como atividade para casa, tá? Marca aí a página 40. Página 40. Então essa página 40 aqui você vai marcar para casa. Então para casa, tá? Ele está pedindo nessa daqui a média ponderada. Aqui no final está falando alguma coisa sobre essa situação. Essa aqui, pessoal, são os nomes que estavam naquela tabela da página anterior, da página 39, que era o que a gente estava vendo. A gente calculou do Marcos. Agora falta calcular o do Pedro, da Amélia e da Carla, que também estão lá na tabela. Aí vocês vão fazer o mesmo procedimento para calcular esses. Aí aqui embaixo está perguntando qual foi o candidato que ficou em primeiro lugar na segunda. Tem que ver quem ficou com a maior média aí, certo? E aqui embaixo uma questãozinha do Enem aí de média aritmética que está falando sobre saldo de gols aí, tá? E aí vocês vão tentar fazer a média também para essa situação aí. Beleza, então isso aí fica para vocês tentarem fazer em casa. E a gente vai começar agora o capítulo 16, tá? Dever de casa então, página 40. E a gente vai passar aqui já para a página 16. Áreas e volumes, volumes e outras medidas. Página 16, tá, pessoal? Peguem lá. Área, volume e outras medidas. Bom, nesta página, no caso aí na página 51, eu quero falar rapidamente sobre a medida de grandeza, tá? Dentro da página 51, conteúdo de área, volumes e outras medidas, capítulo 16, tá? Do livro 4. Tá falando lá que a medida de grandeza vou marcar, vocês marcam aí com o marca-texto de vocês, tá? Medida de grandeza, tá aqui, ó. É expressa por um número e é acompanhada por uma unidade de medida que representa essa grandeza. Para a unidade de medida de volume, de área, a gente vai trabalhar, pessoal, muito com metro, centímetro, quilômetro, tá? Quando for trabalhar volume, já vai entrar metro cúbico, litro, ml, tá? Aqui embaixo ele deu alguns, ó. No Sistema Internacional de Medidas, como, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o metro quadrado, que já é de área, metro cúbico, que já é de volume, o litro, volume também, grama, que é a unidade de massa, beleza? E esses são os submúltiplos, seus submúltiplos. Por exemplo, do grama, a gente tem o quilograma, por exemplo, é um submúltiplo da grama, tá? Litro tem o ml, que é o mililitro, a gente só fala em ml, né? Aquela garrafinha, aquela latinha de refrigerante são 350 ml. Aí é um fragmento de um litro, é menos do que um litro.
Tem copo aí de 180 ml, 200 ml, enfim. Então esse daqui são as medidas de grandeza que a gente vai trabalhar a partir de agora nesse capítulo. E o que seria a medida de superfície e área, pessoal? Marquem aí também. Eu tenho aqui. Área é a medida de uma superfície, tá? A unidade padrão adotada para medir uma superfície é o metro quadrado. A unidade padrão aí, pessoal, é metro quadrado, mas claro que pode ter outras unidades de medida, tá? Mas também são utilizados os submúltiplos, como por exemplo o centímetro quadrado. Então eu tenho aqui, ó, metro quadrado, tem um centímetro quadrado, tá? E outras unidades, ok? Então só marque esse fragmento aí do livro para a gente poder avançar. Beleza? Página 51, tá, pessoal? Beleza? Marcaram? Vamos para a página 52. Bom, pessoal, então aqui na página 52 eu tenho aí perímetro e área. Perímetro a gente já falou várias vezes aqui, tá? O que significa o perímetro? Eu vou escrever aqui, puxando uma setinha, eu vou escrever aqui do lado só para relembrar, mas a gente já falou sobre o perímetro, tá? Perímetro, pessoal, é a soma dos lados. Soma dos lados é o nosso perímetro, tá? Então, se eu tiver uma figura, por exemplo, essa aqui, tá? Vamos imaginar que eu tenho essa figura, ela não é um retângulo nem um quadrado aí correto, tá, pessoal? É uma figura. E aqui eu tenho, por exemplo, 3, 4, aqui 5 e aqui, não, vou colocar 5 bem aqui e vou colocar 6 aqui, tá? Então, se eu quiser saber o perímetro dessa figura, eu vou escrever assim, ó, perímetro P é igual a 3 mais 4 mais 5 mais 6. Isso é o perímetro, é só somar os lados, tá? Esse é o perímetro. Agora, se eu estiver falando de área, pessoal, a área não é a soma das medidas laterais. A área, pessoal, é a superfície da figura. Essa é a área, tá? Então, o que eu defino aqui como área? Vai ser a medida da superfície, tá? É a medida da superfície. E para eu poder calcular a área da figura, pessoal, vai depender de qual figura que eu estou trabalhando. Cada figura tem uma forma para você calcular a área dela. Algumas, inclusive, definidas matematicamente. Já tem definido a área do quadrado, do círculo, do retângulo, trapézio. Enfim, tem de várias aí, do triângulo que a gente vai ver hoje, tá? Algumas não são definidas por não ser uma figura com forma padrão geométrico, tá? Quando ela não tem um padrão geométrico já estabelecido aí uma figura qualquer, de repente você deixou cair no chão aí um espelho, ele quebrou num formato diferente. Aí esse formato aí, se ele não tiver já se ele não for usual matematicamente, pessoal, a gente vai ter que usar estratégias aí para poder calcular a área dele, tá? Então algumas figuras já são definidas, outras não, outras a gente vai precisar calcular usando outras estratégias. Então pronto, então perímetro é a soma dos lados. A questão que está logo abaixo aí, dialogar e conhecer, está pedindo para a gente calcular perímetro e área, a gente vai ver como é que faz isso, tá? Então perímetro é a soma dos lados e a área é a medida de uma superfície qualquer aí da figura, tá? Dependendo da figura, beleza? Então bora ver essa questão aí. Primeira questão, dialogar e conhecer. Considere cada quadrinho. Considere cada quadrinho. Essa aqui está na página 52. Então estamos aqui na página 52. Considere cada quadrinho uma unidade de área. Ele disse que um quadrinho desse aqui, pessoal, um quadrinho desse aqui vale uma unidade de área. Como ele não me disse se é metro, se é centímetro, ele não falou, então eu vou falar que é uma UA. O que significa UA? Unidade de área.
Então, cada quadrinho desse vale 1 unidade de área. Beleza, então considere cada quadrinho 1 unidade de área e o lado de cada quadrinho 1 unidade de comprimento e faça o que se pede. Beleza, então ele disse que aqui do lado vale 1, tá? Essa lateral aqui vale 1 unidade de comprimento, tá? Então aqui eu teria 1, 2, 3, deixa eu mudar a cor aqui para ficar, botar azul. Então aqui eu teria 1, 2, 3, 4, tá? É isso que a gente vai fazer. Vamos medir aí a área e o comprimento. Determine na primeira questão o perímetro, que é a soma dos lados da figura a seguir, tá? Depois desenhe outra figura de modo que as duas figuras na malha quadriculada tenham formatos diferentes e perímetros iguais, tá? Bom, vamos lá. Bora ver o que a gente pode fazer então. Primeiro eu vou calcular o perímetro dessa primeira figura aí, pessoal. Então tá aqui, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então essa figura aqui, o perímetro dela é 16 UA, 16 unidades de unidade de área, não, é perímetro, né? Então vou colocar só 16 aqui, 16, já que ele não disse qual era a unidade, então vou colocar 16 é o perímetro. Eu somei todas as laterais e deu 16 aí, tá? Como é que eu faria para fazer essa mesma figura, pessoal? De outra forma, tá? Ele está dizendo aqui que tem que ser formas diferentes, porém perímetros iguais, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Como seria essa figura? Eu vou fazer ela parecida. Deixa eu ver aqui em cima, são 3, tá? Vou fazer ela para o outro lado, né? Descendo aqui, 2, eu vou vir para cá e para baixo, mais 2, pronto. Então tá aí a figura semelhante àquela, tá? Um pouco diferente aí, que vai ter o mesmo perímetro, tá? Então faça algo parecido aí no seu livro, na página 52, tá? Letra A dessa questão está perguntando lá, qual é a área da figura inicial? A área, pessoal, é quantos quadrinhos ela tem. Nesse caso aí, um quadrinho vale 1 unidade de área. Então eu vou contar na primeira quantos quadrinhos ela tem para poder fazer a letra A. Ah, então qual é a área inicial da figura? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 UA, unidades de área. Na B está dizendo qual é a área da nova figura. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também tem 7 UA, 7 unidades de área. Eu só mudei os quadrinhos de posição, pessoal. Então ela continuou tendo aí o mesmo perímetro e a mesma área, tá? Vai ter situação em que o perímetro não vai ser igual, pode acontecer. Como eu fiz a figura muito parecida, ele manteve aí o mesmo perímetro, tá? Então anote aí essa primeira questão para você ir completando aí. Pessoal que estiver chegando agora, página 52. Posso passar, galera, essa? Tá, vamos lá então na questão 2. Aqui embaixo, questão 2 está dizendo o seguinte: determine a área da figura a seguir. Depois, desenhe outra figura de modo que as duas figuras da malha quadriculada tenham formas diferentes, porém áreas iguais. Pessoal, essa aqui está um pouco mais fácil que a anterior. Porque nesse caso aqui, pessoal, para eu fazer uma figura que tem a mesma área, basta eu fazer a mesma quantidade de quadradinhos que tem essa daí, tá? Essa aí está parecida com a letra F, né? Virada ao contrário aí. Então eu vou contar quantos quadrados tem e vou fazer outra figura qualquer que tenha a mesma quantidade de quadrados aí, tá? Então deixa eu ver, essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a área dela é 10. Se eu fosse calcular a área aqui, seriam 10 unidades de área para essa figura aí, tá? E agora eu vou fazer uma outra que tenha 10 também. Vamos ver aqui. Vou fazer assim, uma bem fácil, ó.
aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui embaixo mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, tá aí uma figura com 10 unidades de área. Então eu já tenho aí a minha figura no formato que eu preciso, com 10 unidades de área. Certo? Aqui do lado ele pergunta qual é o perímetro da figura inicial. Vamos ver, olha lá o perímetro, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa aí? Não, né? Olha o perímetro lá, pessoal. O perímetro é a soma dos lados. Então eu vou somar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então aqui da primeira figura são 22. Esse é o perímetro, tá? Da figura, da primeira figura inicial. E aqui ele está perguntando qual é o perímetro da nova figura que eu criei, tá? Então vou ver quanto é que dá o perímetro da minha nova figura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então o perímetro da nova figura deu 14, tá? Estamos na página 52, tá, pessoal? Página 52. Então tá aí a minha nova figura, tá essa aqui do lado, tá? E ela tem área igual a 10 UA, porém o perímetro dela deu só 14, diferente da outra que tinha dado 22, tá? O que o pessoal tá perguntando no chat aí? Beleza, pessoal? Anotem aí, tá? Isso aqui tá na página 52. Então vamos na questão 3. Questão 3 está dizendo o seguinte, pessoal: desenhe uma figura com o dobro do perímetro. Olha, eu tenho essa figurinha aqui, essa aqui, eu quero outra que tenha o dobro do perímetro dessa aí, tá? Eu vou fazer o seguinte para me conseguir o dobro desse perímetro. Onde tiver uma unidade, eu vou colocar um novo desenho com 2 unidades. Como assim, professor? Ó, para cá tem uma só. Quando eu for fazer a minha outra figura, eu vou fazer com 2. Deixa eu fazer aqui, ó. 1, 2. Para cá tem um só. Para cá eu vou fazer 2. 1, 2, tá aqui. Então para cá vai vir mais 2. Para cá vai vir mais 2. Para cá mais 2, mais 2. E assim ele vai ficar com o dobro do perímetro da outra figura, tá? Então eu tenho a mesma figura aí, só que um pouco maior, né? Ela está ampliada aí, tá? Então essa aqui é a minha nova figura que tem o dobro do perímetro dessa anterior aqui, tá? Beleza? Beleza. Feito isso, ele quer aqui do lado qual é a área da figura inicial. A área da figura inicial, lembra que é só contar os quadrinhos. A área é a quantidade de quadrinhos aí, tá, pessoal? Então na figura inicial eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? Deu para ver aí, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o quadrinho inicial tem 5 UA, unidade de área. Qual é a área da nova figura? Ele está perguntando aqui, na B. Aí eu vou ver aqui, ó. Só aqui tem 1, 2, 3, 4. Tá? Aí aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então aqui foi 20 UA, unidade de área. O que mais que ele está perguntando na letra C? Qual é o perímetro da figura inicial? Vamos ver o perímetro, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui o perímetro da figura inicial, 12. Na letra D, qual o perímetro da nova figura? Aí eu venho aqui e faço assim, ó. Vou fazer de 2 em 2, tá? Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24. Tá? Percebe que aqui na questão ele disse assim, ó, eu quero o dobro do perímetro da figura anterior.
A figura anterior tinha 12, o dobro de 12 é 24. Então realmente era isso aí que era para fazer na questão 3, tá? Anote lá para a gente poder continuar. Essa é a questão 3, página 53. Página 53, questão 3, tá? Essa pediu para dobrar, pessoal, o perímetro. A 4 era o dobro do perímetro. A de baixo ele quer uma figura com um quádruplo, mas da área. Tá, pessoal? Faz diferença isso aí, tá? Faz muita diferença. A área vai ser a quantidade de quadrinhos. Eu vou ter que ver quantos quadrinhos tem essa aqui e vou ter que multiplicar por 4, porque ele quer o quádruplo, tá? Da área. Então a gente vai ver como é que vai fazer essa 4 aí. Primeiro anotem a questão 3. Beleza. Na próxima aí, pessoal, questão 4, ele está pedindo que você faça o quádruplo da área, tá? A área, lembra, não te esquece que a área, nesse caso dessa questão aqui, é a quantidade de quadrinhos, tá? Então, cada quadrinho desse aí é uma unidade de área. Se ele quer o quádruplo é vezes 4. Então, eu vou pegar aqui e vou ver. Deixa eu ver quantos quadrinhos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, se aqui tem 8, pessoal, eu vou fazer 8 vezes 4. Vai dar 32 quadrinhos. Beleza? Beleza. Só que ele está dizendo assim, ó. Desenhe uma figura com o quádruplo da área e o mesmo formato da figura a seguir. Então essa figura aqui, pessoal, ela é um retângulo. Então eu vou pegar esse mesmo formato e vou desenhar ao lado, tá? Só que 4 vezes maior. Como assim, professor? Assim, ó, mesma figura, ó, pessoal. Do mesmo jeito tá aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar outra do lado, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outra aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a última aqui nesse canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Como cada uma tem 8 e aí são 4, é o quádruplo da figura anterior. Beleza? 4 vezes 8 vai dar 32. Então tem 32 quadrinhos aí. Pronto, já terminei minha figura. Então a figura é essa aqui. Tá? Você pode fazer no seu livro, pode pintar ela aí de uma cor aí qualquer. Tá? Faça aí como você. Deixa eu pintar essa aqui assim. Pronto, tá aí. Então tá aí a minha figura 4 vezes maior do que a anterior. Prontinho. Beleza, agora que eu tenho essa figura, bora ver o que mais que a questão está pedindo. Na letra A, qual é a área da figura inicial? Quantos quadrinhos a gente contou, pessoal? 8. 8 quadrinhos são 8 unidades de área. Qual é a área da nova figura que a gente conversou? 32 unidades de área. Só fazer 4 vezes 8. Letra C. Qual o perímetro da figura inicial? O perímetro eu não tinha visto ainda. Bora ver como é o perímetro dessa daqui. Vou fazer de azul. Perímetro, pessoal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? O perímetro então da figura inicial é 12. Qual vai ser o perímetro da nova figura? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui vai ser 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então o perímetro da nova figura é 24. Beleza, então essa aí é a questão 4. Aqui no final está dizendo assim: compare as figuras obtidas em cada item anterior e responda: é possível afirmar que a área varia
na mesma proporção que o perímetro, pessoal, não é possível você avaliar isso dessa forma, tá? Área e perímetro não são proporcionais. Por que que não são proporcionais? Porque o perímetro você faz uma soma. No perímetro você faz uma soma. E na área, geralmente a gente faz, dependendo da figura, no caso desse retângulo seria uma multiplicação. Tá? Então aqui, ó, eu tinha 8. De 8 eu fui para 32. É 4 vezes mais. Aqui é 12, de 12 foi para 24, é o dobro, é 2 vezes mais, tá? Então quer dizer, não, aliás, de 12 para 24 é uma vez a mais, né? Vezes 2 aí no caso, tá? Então, nesse caso não dá para dizer que eles são proporcionais, tá? Então a resposta aqui desse finalzinho aí, para você comparar e dizer se eles são proporcionais, pessoal, você vai dizer que não, tá? Não, pois o perímetro e a área são calculados de forma diferente. Perímetro e área é calculado de forma diferente, tá? Uma multiplica, a outra soma. Às vezes a área soma e multiplica, às vezes multiplica e divide. Então depende muito da situação. Perímetro não, perímetro é só somar os lados e pronto, você consegue o perímetro. Então anote aí na página 53. Lá vai, 1, 2, 3 e... Beleza. Pessoal, aqui embaixo eu tenho uma questão agora com você. Vou fazer só a primeira para vocês entenderem aí, tá? Na verdade eu vou fazer a letra D, porque a letra D ela tem um furo aqui no meio da figura, tá? E aí eu vou te mostrar aqui o que tu tens que fazer. Então aqui está dizendo assim: determine perímetro P e área A de cada uma das figuras de forma que foram desenhadas de uma malha quadriculada. Cada quadrinho representa uma unidade de área, tá? E o lado de cada quadrinho uma unidade de comprimento. Beleza. Então vou colocar assim. Tá aqui a primeira figura. O perímetro, pessoal, é só somar a área lateral, a parte de fora, tá? Então vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mas tem essa parte de dentro, tá? Ó, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então aqui são 24 unidades de comprimento. Bem aqui ele usou a palavra assim, ó. Tá aqui, ó, unidade de comprimento para o perímetro. Unidade de comprimento eu vou chamar de UC, tá? Beleza, e como seria a área dessa figura? É só contar a quantidade de quadrinhos. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui são 14 unidades de área, tá? Então pronto, eu tenho aí o meu perímetro e a minha área. É isso que vocês vão fazer nesta primeira questão aí, tá? Isso aqui fica para casa, vocês fazem aí em outro momento. Beleza. Aqui na questão 2, vocês já viram aí, né? Vamos fazendo depois, tá? Aqui na questão 2, virando a folha aí, é a mesma história, tá, pessoal? Só que na 2 ele não está usando quadrinhos, ele está usando triângulo, mas cada triângulo vai valer uma unidade de área do mesmo jeito. E na outra ele não está usando quadrinho, ele está usando hexágonos, tá? Então cada hexágono desse aí vai valer uma unidade de área do mesmo jeito, tá? Então vocês fazem a 2 e a 3 conforme a gente conversou agora. E aí eu quero passar contigo aqui para a questão agora é com você que está aqui ao lado, tá? Essa agora é com você que está aqui ao lado. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui.
Encontre uma estratégia para determinar a área de cada figura, sabendo que cada quadrinho da malha representa uma unidade de área. Mesmo esquema, cada quadrinho vale uma unidade de área, tá? Então vamos lá. Como é que eu faria essa figura que está em azul aqui, pessoal? Eu preciso calcular a área dela, só que ela não é uma figura regular, como a gente já viu as outras, né? Então como é que eu vou fazer para conseguir que essa figura vire aí em formato todo quadrado, para eu poder calcular a área dela? Preste atenção, vamos lá. Se você observar bem, pessoal, essa parte de cima aqui, ó, dessa figura, tá? Eu posso tirar daqui e encaixar bem aqui, ó. Perceba aí que isso é possível de ser feito. Posso pegar esse pedaço, tirar e colocar aqui embaixo. Deixa eu pintar da mesma cor aqui, uma cor parecida aqui, pronto, isso daqui. Então se eu tirar aquela parte lá de cima e colocar bem aqui, pessoal, ela acaba fechando a figura, ó, tá? Então ele vai ficar aqui certinho e esse pedaço aqui de cima sai, certo? Esse pedaço aqui de cima deixa de existir, não tem mais esse pedaço aqui. Beleza. Agora falta esse pedacinho aqui de baixo. Eu vou pegar esse retângulo, pintar ele de vermelho, ó. Esse retângulo bem aqui, pessoal, vou tirar ele daqui e vou encaixar ele bem aqui embaixo, tá? Se eu fizer isso, a figura vira um retângulo completo agora, tá? Agora ela ficou toda certinha aí. E esse pedaço que estava bem aqui não existe mais. Pronto, tá aí a figura agora feita essa recomposição aí, tá? Essa mudança aí de posição aí desses pedaços, desses fragmentos, tá? Pronto, agora ele quer que eu faça a área dessa figura. Quanto é que vai ser a área dela? Fácil, né, pessoal? Só medir quantos quadrinhos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa daqui, a área é igual a 6UA, 6 unidades de área. Tranquilo, essa daí não teve muita dificuldade pra gente, né? Bora lá, o que mais que dá para fazer? Na B, essa parte aqui de cima, pessoal, ó, esse pedaço aqui de cima, eu posso tirar ele e encaixar aqui, tá? Perceba que é um triângulo certinho lá, ó. Se eu encaixar, ele vai fechar esse pedaço certinho aqui, tá? E se eu fizer isso, esse pedaço aqui de cima sai da figura, ele não existe mais isso aqui. A figura agora vai ter esse formato aí que está aí embaixo, tá? E agora eu vou pegar esse outro pedacinho que está aqui e encaixar bem aqui, tá? Perceba que ele é a metade ele é um triângulo, a metade de um quadradinho desse. Então se eu encaixar ele aqui, pessoal, ele vai fechar de novo a figura. E essa parte que estava embaixo não existe mais, não tem mais esse pedacinho aqui de baixo. Beleza? Beleza, professor, só que ainda ficou um furo aqui, ó, bem aqui ainda tem um furo. Esse furo a gente vai contabilizar ele agora. Beleza, então vamos contar agora a área da figura da letra B. Quantos quadradinhos tem? Vou contar aqui de azul, vamos lá. 1, 2, 3, quadradinhos completos, tá, pessoal? Até agora 3 completos. Aí vem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E esse pedacinho aqui, pessoal, é uma metade aí, certo? Então eu vou dizer que a área dessa figura é 11,5, 11,5 quadrinhos, tá? 11,5 UA, unidade de área, tá? Então aí eu fiz as duas figuras aí. A primeira tem 6 e a segunda tem 11 unidades de área. Mesma coisa na segunda questão, tá? A segunda questão está pedindo algo parecido aí. Beleza, vamos lá na 2. Questão 2, elabore uma estratégia e determine a área de cada figura. Considere cada triângulo da malha quadriculada como uma unidade de área. Beleza, mesma situação da questão 1, só que nessa ele não usou quadrado, usou triângulos. Cada triângulo é uma unidade de área. Então pronto, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aí. Nessa segunda aqui, pessoal, eu estou enxergando que esse pedacinho que está aqui embaixo, ó, eu poderia jogar bem aqui em cima, por exemplo, se eu quisesse, tá? Para poder fechar o triângulo lá certinho, porque aqui, o triângulo é esse aqui, ó, deixa eu marcar de vermelho, qual é o triângulo? O triângulo é esse pedaço aqui, pessoal, ó. E essa metade aí está cortando o triângulo no meio, então se eu fizer dessa forma que eu fiz aqui em cima, ele fecha o triângulo certo, ó, 2 triângulos na verdade.
beleza? Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse que está aqui embaixo em azul e vou jogar aqui para cima, tá? Quando eu fizer isso, a figura vai se fechar aqui, tá? E esse pedaço aqui de baixo não existe mais. Esse pedaço aqui de baixo não existe mais da figura. Beleza. O que mais que dá para me fazer aí? Bom, nesse daqui eu posso contabilizar. Como aqui está só metade, eu poderia tirar esse pedaço aqui e fechar esse pedaço bem aqui, tá? Beleza? Eu vou fazer isso então. Se eu fizer isso, ele vira um triângulo completo aqui, ó. Fica o triângulo cheio, tá? E esse que estava aqui do lado agora não existe mais. Esse triângulo aqui não existe mais. Beleza, agora vamos contar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aqui forma 1, ó, 16, 17, 18, 19, 20. Então esse aqui, a área dele é 20 UA, 20 unidades de área. E esse último aqui, pessoal, esse último eu vou usar a mesma estratégia que eu fiz aqui na anterior. Pegar duas metades aqui e valer como 1, tá? Mais duas metades aqui valer como 1. Bem aqui tem mais duas metades, ó, vale como 1, tá? Então aí eu já teria 3, né? Certo? Então aqui essa metade, aqui vai valer 1, os dois juntos, aqui os dois juntos mais 1, aqui os dois juntos mais 1, já deu 3. Tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então isso aqui tem 18 UA, 18 unidades de área. Então pronto, o primeiro lá tem 20 unidades de área e o segundo 18 unidades de área. Prontinho, essa aí tranquilo, não tem muita dificuldade aí para você nessa questão. A próxima, pessoal, eu vou deixar para vocês tentarem fazer também em casa, que é só a questão 4 e a 5. Aliás, a 3 e a 4, tá? Então essa 3 e a 4 aí vocês anotem aí para casa. Tá? A 3 e a 4. Tá? Vocês vão pensar aí numa estratégia para resolver essas aí. E agora eu vou para o que nos interessa de fato. Hoje a gente está falando sobre área, pessoal. E no cálculo de área é fundamental que você conheça o método de cálculo que a gente já estudou aqui, que eu já falei para vocês, que são as fórmulas, tá? Existe uma fórmula que calcula a área das figuras, de algumas figuras, as mais usuais aí, as que são mais comuns de aparecer, tá? Quais seriam essas figuras, pessoal? O retângulo é uma delas, o quadrado é outra delas, tá? Então eu tenho aqui um método de cálculo que você vai utilizar quando for trabalhar com retângulo e quando for trabalhar com quadrado. Preste muita atenção, eu vou pegar meu marcador de texto aqui, vocês podem marcar aí, tá? Primeiro começando pelo retângulo. Aqui no retângulo, pessoal, eu tenho um valor que fica na superfície, tá? Esse valor a gente vai chamar de base, isso para o retângulo. Tá? E tem um valor que é o que sai da superfície, que a gente chama de altura. Beleza? Quando você estiver trabalhando com um retângulo, pessoal, para calcular essa área do retângulo, a forma que eu acho que é uma das mais fáceis que tem, basta você multiplicar a base pela altura. Então o valor que eu tiver aqui, vamos dizer que aqui nessa figura eu tinha um valor de base igual a 3 e a altura era 4. Se eu quiser calcular a área, basta fazer 3 vezes 4, aqui daria uma área igual a 12. Isso é a forma que calcula a área do retângulo, tá? E essa fórmula está escrita aqui, pessoal. Esse método de cálculo está escrito bem aqui, tá? A nossa altura, pessoal, eles usam a letra H, mas é porque em inglês a altura começa com a letra H, tá bom? Então a altura, ele vai utilizar a letra H. Em livro você sempre vai encontrar a altura com esse H, bem aqui, beleza? Então é só multiplicar a base vezes a altura.
E aí quando eu fizer isso, eu vou calcular a área do retângulo. Na questão, no exemplo que eu dei para vocês, a área era a base, que era 3, vezes a altura, que era 4. Tá? Então aqui daria 12. Beleza? Então, para calcular a área do retângulo, basta você multiplicar a base pela altura. Não esqueça aí, tá? Que essa é uma questão muito boa de aparecer para ti em prova aí. Já a gente vai fazer exercício sobre ele. Beleza? Não tem problema se você pegar uma questão e ficar na dúvida. Ah, professor, essa questão aqui, a figura não está clara. Eu não sei qual das duas é a base, qual das duas é a altura. Não... Oi? Ah, beleza. Quem é o Iraelso, é? Não, o menino que tem que da sobrinha. Ah, beleza. Bom, então não tem problema, pessoal, se você ficar na dúvida. Tem uma questão aí que você não identificou quem é a base e quem é a altura. Não tem problema, tá? Basta você multiplicar uma dimensão dessa pela outra. Se você multiplicasse naquela questão anterior 3 vezes 4 daria 12. Se você multiplicar 4 vezes 3 também vai dar 12. Então, tanto faz. Se você achou que a base... Oi? Estamos na página 57. Tanto faz se você usou a base usando 3 ou a base valendo 4, isso aí não vai fazer diferença, tá? Contanto que você multiplique as duas dimensões, o valor que está aqui e o valor que está aqui no retângulo. Beleza, mas esse foi o retângulo. Como é que seria se eu fosse trabalhar com o quadrado, pessoal? Tá aqui o quadrado. No quadrado ele tem uma diferençazinha a respeito do retângulo, tá, pessoal? O quadrado ele tem o comprimento, ó, a base e a altura iguais. Então, se aqui vale 3, aqui também vai valer 3. Se aqui embaixo valer 4, aqui também vai valer 4. Aqui também, todos os lados vão valer 4. Isso é diferente lá do retângulo, né? O retângulo, a altura é diferente da base, tá? Então, se eu vou fazer valores iguais, pessoal, eu vou fazer aqui, ó, seria a base vezes a altura, mas a base é igual à altura, que ele usou aqui a letra L de lado, tá? Então vai ser L vezes L, tá? E eu já falei para vocês que L vezes L, ou X vezes X, é a mesma coisa que L ao quadrado. Então, como é que tu calcula a área do quadrado? Vamos dizer que o lado dessa figura aqui vale 5. Daqui para cá vale 5. Então, como é que eu calcularia essa área, pessoal? É só pegar 5 e elevar ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? É 25. Então, a área do quadrado é o lado ao quadrado, tá? Eu vou ficar relembrando essas fórmulas aí, esses métodos de cálculo nas questões da frente, beleza? Então, a do retângulo está aqui em cima, base vezes altura. E a do quadrado é lado ao quadrado. Olha a próxima figura, não sei se vocês conhecem aí. Paralelogramo. Pessoal, paralelogramo, essa figurinha que está aqui, ela é como se fosse aí um retângulo, tá? Imagina aí um retângulo, vou fazer ele aqui em cima, ó, tem um retângulo, tá? Como se fosse aí a forma aí de uma caixa de sapato, e alguém empurrou esse retângulo bem aqui em cima, tá? Se você empurrar aí em cima, pessoal, ele vai fazer esse formato aqui. Com certeza você já fez isso aqui numa caixa de pasta de dente, alguma coisa do tipo. Se você empurrar em uma ponta, ele faz esse formato. Esse formato aí, pessoal, é o paralelogramo, tá? Paralelogramo, a fórmula dele é igual a do retângulo. É só você achar o valor da base e essa altura aqui e multiplicar. Base vezes altura, eu encontro a área do paralelogramo, tá? Então, a área do paralelogramo é igual à do retângulo. E a do triângulo aí, por último, na nossa lista, tá? No triângulo, tá aqui o desenho de um triângulo, eu vou fazer a base vezes a altura também, só que aqui, pessoal, eu vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque um triângulo, pessoal, é como se eu pegasse aqui um retângulo. Qual é a página? Página 57. Um triângulo, pessoal, é como se eu pegasse aqui um retângulo, está aqui embaixo, ó, tá? E cortasse ele no meio. Se eu cortar ele no meio aqui, ó, ele vira um triângulo aqui em cima, tá? Como essa parte que ficou de fora aí eu posso tirar, eu estou dividindo no meio, tá? Então a fórmula ganhou esse dividido por 2 aqui. Então é como se fosse a mesma fórmula do retângulo, base vezes altura, só que eu estou dividindo por 2. Então não esqueça, tá?
Os livros, às vezes, vêm trazendo assim, pessoal, essa fração aqui, ó, mas você não precisa usar ela não, tá? Você pode só dizer que a área do triângulo é B vezes H dividido por 2. O B é a base, o H é a altura, e aí você vai dividir esse negócio todo por 2, tá? Mas deixa eu fazer umas questões para ficar mais claro para você entender bacana. Avancem para a página 58 aí, para a gente poder ver como é que ficaria. Página 58 não, página 59, uma atividade agora é com você. Tá aqui, ó, página 59. Essa primeira figura aí, pessoal, é um triângulo, tá? Então eu tenho um triângulo aí para calcular a área. Então como é que eu vou fazer a área desse triângulo? São dois, na verdade, tá? Então como é que é a área do triângulo, pessoal? Lembra que é base vezes altura dividido por 2, tá? Quanto é que vale a base nesse triângulo? Olha aqui embaixo, a base, ó, 7 vezes, quanto é a altura, ó, pessoal? A altura é essa medida bem aqui, tá? 7 vezes 8, tudo isso dividido por 7 vezes 8, tudo isso dividido por 2, tá? E aí eu vou resolvendo, vamos lá, 7 vezes 8, quanto é que dá? 7 vezes 8, 56, só que tem que ser dividido por 2, não esquece que tem que dividir por 2. Quando você dividir 56 por 2, você vai ter 28. Qual é a unidade de medida que ele tem aqui, pessoal? Ó, é centímetro, tá? Então a unidade de área que você vai usar é essa aqui, ó, centímetro ao quadrado. Unidade de área sempre é elevado ao quadrado, tá? Se for metro, vai ser metro quadrado, se for quilômetro, quilômetro quadrado e assim por diante. Olha o caso da letra B, tá? Então a área do triângulo aqui da letra B, quanto é que vale a base na letra B? A área do triângulo da letra B, a base está aqui embaixo, ó, 9 vezes, quanto é que vale a altura, pessoal? A altura vai da base aqui até o ponto mais alto, tá? Então a altura é essa aqui, ó, vale 10, tudo isso dividido por 2, tá? Então quando você fazer aí 9 vezes 10, você vai achar 90, dividido para 2, e essa divisão aí vai dar 45. Olha a unidade de medida, centímetro. Então é 45 centímetros quadrados. Essa aqui é a área deste triângulo. Tá bom, posso passar essa questão aqui, pessoal? Vou fazer a letra C. Pode, né? Beleza, letra C. Bora terminar pelo menos essa página aqui. Pessoal, aí na letra C está dizendo o seguinte, ó. Eu tenho esse triângulo aqui. Qual é a base desse triângulo, pessoal? Quanto é que vale? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então a base está aqui embaixo, ó, 6. E a altura? 8. Lembra que a altura é sempre a distância da base até o ponto mais alto, tá, pessoal? Cuidado, a altura você não mede na lateral, aqui de lado não. Tem que ser uma retinha aqui, tá? Tem que formar um ângulo de 90 graus com o solo aí. Então aqui, ó, certinho aqui, ó, 8, beleza? Então a área desse triângulo vai ser 6 vezes 8 dividido por 2, tá? 6 vezes 8 aí você tem 48. Quando você dividir esse valor por 2, você vai ter a área do seu triângulo igual a 24. Qual é a unidade aqui, pessoal? Ó, centímetros. Então aqui vai ser 24 centímetros quadrados. E também não é centímetro ao quadrado, é centímetros quadrados, tá? Questão 2, calcule a área dos seguintes quadriláteros. Que quadrilátero é esse aqui, pessoal? Esse aqui é o retângulo. Como é que calcula a área do retângulo? Vou colocar assim, ó, AR, área do retângulo. É só multiplicar a base vezes a altura, tá? Então, se eu fosse fazer a área do retângulo, eu faria 3,5, que é a base, está aqui embaixo, vezes a altura, que é 3. Então, a área do retângulo, se você multiplicar 7,5 vezes 3, pessoal, vai dar 22,5. Qual é a unidade de medida aqui, ó? Centímetros. Então, vai ficar centímetros quadrados. Então, essa aqui é a nossa área do retângulo na letra A. Na letra B, que figura é essa, meus amigos? Esse tracinho aqui, pessoal, tem um tracinho aqui, ó, um tracinho aqui, ó. Esse um tracinho está indicando que os lados são todos iguais.
Então que figura é essa aí? É um quadrado. Como é que eu calculo a área aqui que eu vou colocar? A área do quadrado. É só fazer o lado ao quadrado, tá? Então a área do quadrado vai ser 3,6 elevado ao quadrado. Quando você fizer 3,6 elevado ao quadrado, pessoal, esse valor vai dar 12,96. Qual a unidade de medida que está aqui, ó? Não sei se vocês conhecem. dm, pessoal, é decímetro, tá? Então vai ficar decímetro quadrado. Então esse aqui é a área do quadrado e desse retângulo aí. Beleza? Anote essa para a gente poder finalizar a B. Essa é a letra C, né? Ó, acabei fazendo a A e a C, mas não tem problema não. Vamos anotando aí. Falta a B e a D. Bom, pessoal, para terminar aí essa página, faltou a letra B e a letra D. Então, na letra B, novamente aqui eu tenho um quadrado. Quadrado, tá? Então, aqui desse quadrado eu vou fazer a área dele, que é lado ao quadrado. O lado dele é 2,5. Esse DAM aí, pessoal, é decâmetro. Decâmetro, tá? Então, vai ser 2,5 ao quadrado. Quando você fizer essa operação aí, 2,5 ao quadrado é a mesma coisa que 2,5 vezes 2,5, tá? Isso aí dá 6,25. Então a área do quadrado vai ser 6,25 decâmetro quadrado. E por fim essa daqui, que é um retângulo, tá? O retângulo, você lembra que a área do retângulo é só fazer base vezes altura. Então a área do retângulo, quanto é a base? Ó, 12 vezes altura, que é 8,25. Quando você multiplicar 12 por 8,25, você vai achar 99. Qual é a unidade de medida aqui, pessoal? Tá vendo o M, ó? É metro quadrado, tá? Então a área aí desse último retângulo aí é 99 metros quadrados. A área mais usual que vocês vão encontrar por aí, pessoal, é centímetro da letra A e esse metro aqui da letra D. É os que a gente mais vê por aí em questões aí, e na vida real também são esses, tá? Centímetro e metro. Tá? A gente encerra por aqui hoje o conteúdo de áreas. Na semana que vem eu finalizo, na quarta-feira eu finalizo aqui, e na quarta-feira, né? Aí na quinta a gente vai fazer a nossa revisão da prova, tá? E aí eu digo o que vai cair na prova e tal, a gente se organiza aí na nossa revisão. Beleza, pessoal?